Tenha um excepcional dia, high five. Vamos continuar com os códigos do pastor Juscelio, que é lá da igreja de Santa Catarina, Mevan, falando sobre sabedoria e altivez. É muito conhecimento, é muito código e a gente precisa realmente fragmentar para poder entender, para poder compreender, para poder assimilar. Então vamos lá. A gente viu que a inteligência ela é da psique, ela é da mente. E a sabedoria, ela é divina. Sabedoria só tem de Deus. Então, quando você é inteligente, nem todos são arrogantes, prepotentes, mas você pode se tornar ao longo do tempo uma pessoa realmente arrogante, prepotente e subjugar o outro, né? Mas quando você tem a sabedoria, você sabe que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você adquiriu, toda a sua vida como um todo, o seu respirar e o seu desenvolvimento, a sua intelectualidade, não é por acaso e não é de você mesmo, não vem só da psique, vem também de alguma coisa eterna, de alguma coisa muito além daquilo que o homem imagina. E essa coisa nós sabemos que é o Criador, é Deus. Eu entendo assim que é o Criador, porque a humanidade ela chega até um certo limite e a partir daí não tem mais como. E tudo que você vê que é gênio são pessoas que tiveram de Deus, né? Toda a possibilidade de chegar onde chegaram. Agora o homem pode usar todas as coisas para o bem ou para o mal, porque tem muitas pessoas que são gênias, né? E são diabólicas, usam totalmente a sua genialidade para o mal. Mas quem deu de base foi o Senhor Jesus, mas ele deu para que usasse para o bem. E o homem pode inverter a qualquer momento a sua polaridade. E que nós não sejamos esse homem que vamos inverter a polaridade daquilo que Deus nos deu, né? Então a gente entende que o temor de Deus é uma alta consciência de que Deus está sempre presente. Então eu devo ter um temor a Deus nesse sentido, não como se fosse qualquer um outro, ou que qualquer hora as coisas poderiam mudar ou poderiam ser diferentes, ou de que tudo depende de mim, tudo depende da minha psique. Então isso não é ter temor a Deus. Então temor a Deus é quando você o respeita, mesmo quando ele aparentemente, né? A gente fala assim para a gente ter uma compreensão, porque ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos da vida do ser humano, desde a fecundação até a morte, né? Então não tem onde Deus não esteja, mas é como se nós tivéssemos um respeito muito grande por ele, como se ele não estivesse presente. Então, para ficar mais fácil de entender, eu estando na presença da minha esposa ou na ausência dela, eu vou respeitá-la, vou amá-la, vou honrá-la, independente dela estar presente ou não. O nosso Deus é a mesma coisa, né? É um temor que a gente tem que estar com ele, aparentemente estando presente ou não, porque ele está presente em todo o tempo, então não tem um tempo que ele não vai estar presente, né? Mas só para a gente entender o que é temor, né? Então eu faço as coisas ou eu não faço as coisas, independente se Deus está presente ou não está presente, sabendo que ele está presente. Acho que deu para você entender, né? Então a moeda, outro código importante que a gente precisa saber, que a moeda do reino de Deus é o sangue. O sangue de quem? O sangue de Jesus Cristo, que veio resgatar o homem depois que saiu do jardim do Éden, né? Então a moeda é o sangue de Jesus. Agora o idioma é a honra. É a honra, é o temor, é a glorificação. Então a gente precisa ter isso em mente. Eu vou honrar ao Senhor e vou temer ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha mente, de toda a minha psique, né? Outro código poderoso, Deus não podendo fazer-se ausente, então é o que eu acabei de falar, né? Ele está presente em todos os momentos, não existe um momento que ele não está presente.
Ele se fez, então, de que forma? Ele se fez invisível. Então, nós não podemos ver aonde ele está em todos os momentos, mas ele está em todos os momentos de forma invisível. Quer você queira, quer você não queira, ele está invisível, em todo momento ele está presente. Então você tem que honrá-lo, você tem que amá-lo, você tem que estar realmente ciente de que ele está em todo momento. Então, um outro código, quando eu sou tentado, né, quando eu sou provado, eu tenho que honrar. Então a gente sabe que o inimigo, como a Bíblia diz, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Para destruir o que? A nossa relação com Deus. Destruir a nossa vida para que nós não tenhamos a vida eterna com Cristo. Porque tem dois tipos de vida eterna, com Cristo ou sem Cristo. Então o diabo veio justamente para isso. E é nesse momento que a minha honra, é nesse momento que o meu temor a Deus é muito maior, que eu consigo respeitá-lo, que eu consigo respeitar o outro, respeitar o próximo e fazer aquilo para que Deus me chamou. Então ele me chamou para ser bênção, para ser vitorioso, para amar a Deus acima de todas as coisas, me amar e amar o próximo, né? Outro código importante que o pastor Juscelio nos passa, nós somos uma casa em construção. Então, se você acha que você está limpo, que você está terminado, é porque foi interrompido. E quem que interrompe? Só tem dois reinos, o reino dos céus e o reino do inimigo. Então, a nossa vida com relação a Deus, desde que nós caímos do jardim do Éden, é construção constante. E a nossa construção, ela vai até o último fôlego de vida aqui na terra. A partir daí nós vamos reinar com Cristo ou não. Mas a nossa casa, a nossa vida é uma construção constante. É por isso que eu tenho que honrar e por isso que eu tenho que temer a Deus em todos os momentos. E sabendo que Ele está presente. Ele está invisível, mas Ele está presente. Ou seja, Ele está acompanhando o nosso desenvolvimento, Ele está trabalhando na construção da nossa vida, para que a gente vá ficando cada dia mais santo. Por isso que você não pode desistir nunca, né? E por último, né, o que me faz continuar a reforma é porque eu sei do projeto de Deus que Ele tem para a minha vida. Como é que eu sei do projeto de Deus que Ele tem para a minha vida? Apocalipse fala dos últimos tempos, e dos últimos tempos fala do reino de Deus, e do reino de Deus fala do reino das trevas, e do reino das trevas vai falar do trono, vai falar do julgamento, vai falar daqueles que aceitaram o sangue de Jesus, vai falar daqueles que não aceitaram o sangue de Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós temos o reino, nós temos a vida eterna, nós temos o arrependimento, nós temos a coroa, porque nós seremos coroados para reinar como os filhos de Deus. Então nós vamos reinar com Cristo na eternidade. Tudo isso está no livro de Apocalipse, Apocalipse todo. Então, se você ainda não leu, leia com bastante atenção, lá fala todos os detalhes do futuro. Então, porque eu sei do futuro, eu posso me permitir ser construído e ser reformado o tempo todo, como nós conhecemos a história do rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Então ele foi adúltero, ele assassinou, ele fez muitas coisas que desagradavam o coração de Deus. Mas por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque automaticamente ele estava em reforma e ele se arrependia do que havia feito e não voltava a fazer o mesmo pecado. Ele fazia um novo, mas não fazia o mesmo. Agora, isso não te dá liberdade também de viver pecando, conscientemente viver pecando. Então, uma falha aqui, outra falha a colar, todo ser humano, qualquer ser humano, nós cometemos, mas não intencionalmente,
né, psiquicamente desejando e fazendo, sabendo que aquilo que eu estou fazendo é o mal, vai prejudicar as pessoas e que aquilo Deus não se agrada. E tudo aquilo que Deus não se agrada não deve me agradar. Esse é o temor a Deus, esse é a honra a Deus. Então, vá pensando mesmo em todos esses códigos que o pastor Juscelio nos deu e viva uma vida plena, viva uma vida consciente de que Deus está invisível, mas Ele está presente. E conheça mesmo o Apocalipse, vai ler Apocalipse e você vai ver que a sua vida vai ter uma transformação e viva para a eternidade. High five para você e para toda a sua família.